Olá a todas e todos. É com grande prazer que estamos de volta ao nosso canal e à nossa cozinha. E dessa vez vamos apresentar a deliciosa receita do chinchim de bofe. O chinchim de bofe é um prato feito à base de uma das vísceras bovinas. Nesse caso, o pulmão do animal, né? Que aqui a gente chama de bofe. E ele é temperado com as delícias da nossa culinária. Aqui eu vou apresentar nossos ingredientes. A base, né, o item principal é o bofe, né, que é o pulmão bovino. E ele é temperado imprescindivelmente com cebola, alho, camarão seco e coentro. Incrementa-se com amendoim torrado, castanha torrada, leite de coco e pimenta. E no final a gente batiza ele, né, com o nosso delicioso dendê. Bom, para preparar o chinchim de bofe, primeiramente a gente tem que limpá-lo, né, e fazer um processo para facilitar o manuseio. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que escaldar o bofe, né, em água quente antes de triturá-lo. Eu vou colocar aqui, eu já tenho uma água quente. Vou colocar aqui o fogo. Ele não precisa ser totalmente cozido, né? Esse processo aqui, ele vai escaldar para a retirada do sangue e facilitar o manuseio para a trituração, que pode ser feita no processador, no moinho. Em alguns lugares já vendem ele triturado, mas eu vou mostrar o passo a passo. Por ser víscera, né, ele tem um certo odor. O que você pode fazer para amenizar isso, no tempo que estiver cozinhando, é colocar umas folhas de louro, 2 ou 3, a depender da quantidade, e um pouco também de vinagre branco. Aqui ele vai cozinhar. Perceba que ele já começa a mudar de cor, vai dando a aparência de cozido. Quero mostrar a vocês como é que está o processo aqui do cozimento. Ele tem que ficar mais escuro, né, do que aquela cor original. Percebe-se que está soltando uma espuma, né, que é a eliminação do sangue, do líquido interno. Quando ele fica mais duro, ele fica melhor, mais fácil para o processo de trituração. Essa víscera, né, aqui na Bahia a gente encontra, além dos açougues, né, mas a gente encontra geralmente nas feiras livres e fresco, né, como eu apresentei. Mas você também pode encontrá-lo nos supermercados, principalmente fora daqui dessa região, né, da Bahia, do Nordeste em geral. Eu acredito que em outras regiões seja mais fácil encontrá-lo já no mercado, congelado. Só é chegar em casa, descongelar e fazer esse processo que estamos fazendo aqui. Então, vamos começar a preparar o nosso tempero enquanto a gente está escaldando o nosso bofe. Eu aqui já estou cortando as cebolas para triturar no liquidificador ou no processador. Os nossos dentes de alho, toda a quantidade vai estar, né, na nossa descrição. E eu gostaria de dizer que esse prato é um prato barato, né, apesar de hoje em dia a gente estar vivendo uma certa carestia, mas tradicionalmente é um prato barato e que as pessoas de baixa renda faziam para comemorar, né, porque era servido em algumas festas, né, batizados, aniversários e até casamento, justamente por ser um prato barato. As vísceras, né, de animais, boi, porco, geralmente eram muito baratas ou até descartadas, né? Então esses pratos sempre ajudaram a compor o cardápio, né, de festas de pessoas mais simples. Vamos misturar nossos ingredientes aqui para triturar. Camarão seco, a cebola, o alho, um pouco da gengibre muito a gosto, viu? Coentro, e vamos triturar. Coloca água suficiente para ajudar na trituração, lembrando que esse camarão é um de tempero. Os maiores são para ficar inteiros no prato. Quando a gente adianta o processo aqui, a gente coloca a castanha e o amendoim, que são mais duros. Eu vou colocar aqui e dar castanha. Agora vamos ver como é que está o nosso bofe. Perceba-se quanto ele diminuiu, né? Porque saiu todo o líquido, que é o sangue dele. E agora a gente vai escorrer e limpá-lo, né, para triturar.
Depois de frio, claro. Jogar água fria para ajudar no processo de esfriamento. Em seguida eu vou mostrar a vocês como é que a gente limpa ele. Depois de frio, é importante que a gente corte ele e tente tirar o máximo, né, esses canos, que são as vias, né, de respiração do pulmão animal. Aqui, depois dele cozido, porque isso aqui é importante a gente cozinhar, que facilita você fazer isso com a própria mão. Você vai tirar todos esses canos, ou o máximo possível, né, onde tiver. Perceba que geralmente só tem mais no meio. Aí você pode fazer isso aqui com a própria mão. Aqui. Pode fazer com a faca também. Eu prefiro com a mão, que eu acho que é mais rápido. Eu vou usar o meu processador, mas você pode ter um moinho, né? Ou, a depender da intimidade, proximidade do açougue, geralmente aqui a gente faz isso. A gente compra o bofe, cozinha e depois leva e pede para ele triturar. Já tem alguns lugares que vende triturado. Aí você coloca a quantidade e vamos pulsar. Vamos ver como é que ficou. Observe que ele fica na consistência de carne moída, carne triturada. É assim que tem que ficar o nosso bofe para fazer o chinchim. Aqui já está o nosso bofe triturado, tempero batido, leite de coco e os camarões que eu vou refogar agora com azeite de dendê. Sempre eu inicio nossas comidas que levam azeite refogando os camarões, porque dá um sabor todo especial. Esses camarões eu posso deixá-lo aqui mesmo, porque ele vai cozinhar junto com o bofe. O tempo de cozimento aqui é aproximadamente 20 minutos, 30 minutos. Esse tempo também para aquela pré-preparação que a gente fez, né? Que é o que a gente chama de aferventar, né? Na verdade é o escaldar o bofe. Ali ele já pré-cozinha e aqui com esses mais 30 minutos aproximadamente vai ficar o ponto ideal. Vou colocar parte do nosso tempero também para refogar. Aqui já tem, como eu citei, todos os ingredientes juntos, né? Aqui após refogar, né, essa primeira parte do tempero, a gente já coloca o nosso bofe triturado. Lembrando que esse tempero já tem sal por causa do camarão seco, mas você pode ir experimentando e a depender do seu gosto e necessidade, você acrescenta mais sal. Vai fazendo também um refogado do chinchim, né, do bofe, com esse tempero, essa primeira parte, essa base. E depois a gente coloca mais tempero. No final a gente coloca mais azeite de dendê, próximo do final. E quem gostar pode colocar um pouco mais de coentro. A gente vai colocar um pouco de água, mas é bom observar, porque a gente ainda vai colocar o leite de coco. E não é um prato muito ensopado, ou seja, ele não tem muito caldo. Mas aqui, como a gente ainda está no processo de cozimento, e ele tem pouco caldo, você pode colocar um pouco de água, de preferência já aquecida, uma água morna ou quente. Coloca mais um pouco do tempero. Vou deixar por mais ou menos uns 10 minutos cozinhando. Depois eu vou colocar o leite de coco, azeite de dendê. Aproximadamente 10 minutos, um pouquinho mais. Vamos colocar umas pimentas, né? Porque enfeita e dá um cheiro também. É bom variar nas cores. Agora eu já vou colocar o leite de coco. O leite de coco precisa cozinhar também, que é uma parte do líquido, né, que a gente usa no prato. Úmido, mas sem excessos de caldo. Aproximadamente 200 ml de leite de coco. O cheiro tá maravilhoso. Como eu sempre falo, infelizmente ainda não é possível passar esse cheiro para vocês. Eu vou colocar dendê, né?
e um pouco do coentro, que vai enriquecer o cheiro do nosso prato. Aqui eu deixo por mais uns 2 minutos. Vamos nos deliciar. Olha que lindeza. Tá bem cozido, cheiro maravilhoso. Eu equilibrei o sal, né? Porque depois que a gente coloca o leite de coco, como ele é adocicado, ele pode ter diminuído um pouco aquele sal do camarão. E aqui está o nosso delicioso chinchim de bofe. A sugestão de acompanhamento é um arroz branco, uma farinha ou farofa. Mas há também quem prefira comê-lo somente com a farinha. Eu gosto com arroz e farinha. Além das pimentas inteiras, elas não soltam muito ardor, eu vou colocar aquele molho lambão que já tem no nosso canal. Um pouco da farinha, nossa farinha de mandioca, bem torrada e fininha. Quanto mais torrada e mais fina, melhor aqui para o nosso paladar. Delicioso. Sou suspeito, mas está delicioso. E assim eu encerro nossa receita e continuo pedindo que todos se cuidem, que ainda precisamos nos cuidar. Bom apetite e saúde a todos.